O Prêmio Filósofos é uma iniciativa da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, o POF, né? E o propósito disso é de mobilizar a atenção da comunidade acadêmica da área de filosofia para os trabalhos de mestrado e doutorado das mulheres que integram essa comunidade. Por que isso é importante? Porque as mulheres não só são minoria na área, mas que há uma grande evasão de mulheres ao longo da carreira acadêmica da filosofia. Nós temos uma média de 36,5% de ingressantes do sexo feminino na graduação ao longo dos anos, o que já é bastante desequilibrado, né? Mas apenas cerca de 20% das professoras de programas de pós-graduação em filosofia no Brasil são mulheres. Então, estimular a pesquisa de mulheres na filosofia é muito importante para que a gente tenha uma comunidade filosófica mais equitativa, que se nutre da diversidade de pontos de vista, né, e de seus integrantes. E foi assim que, em agosto, nós lançamos esse edital, que contou com o precioso apoio da Cotter Editorial, que vai publicar os 2 trabalhos premiados, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, trabalhos esses que nós vamos conhecer na próxima segunda-feira, quando nós vamos divulgar o resultado final. Né? Esses trabalhos foram avaliados por uma grande equipe de professoras de pós-graduação em Filosofia do Brasil, membros, portanto, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, e a gente vai saber esse resultado na segunda. Mas o resultado não é o mais importante nesse prêmio, né? O mais importante é que os programas de pós-graduação em filosofia no Brasil se mobilizaram enfaticamente para selecionar os trabalhos para indicar para o prêmio, né? E nós recebemos relatos de alguns programas que esse exercício de seleção, de fato, mudou o olhar que eles tinham em relação a esses trabalhos. Alguns programas nos contaram que eles se surpreenderam com a qualidade da produção das suas próprias alunas. Uma qualidade que, por razões diversas, né, não estava tão evidente, não era tão clara para o próprio corpo docente. 2 programas, o programa da UNB e o programa da USP, ficaram tão sensibilizados com o que eles descobriram que eles resolveram fazer um evento conjunto só para apresentação desses tesouros que estavam no fundo do baú. Isso aconteceu em outubro, o evento se chamou Pensadoras Futuro do Presente. Foi uma experiência bastante marcante para mim ter participado dessa ocasião, desse evento, né, e que marcou essa mudança de olhar, assim, institucional para esses trabalhos. E muito importante também é termos recebido 51 trabalhos candidatos, 33 dissertações de mestrado e 18 teses de doutorado de todo o Brasil. Né? Em 2021, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas vai dar destaque a cada uma dessas pesquisadoras. Nós vamos mostrar para todo o Brasil por que o trabalho delas é importante e por que as mulheres na filosofia importam. Então, sigam a rede que vem muito mais por aí. E é isso que a gente queria, né? Eu acho que, claro, é interessante ter uma premiação e tudo mais, mas eu acho que é uma mobilização coletiva, um olhar coletivo de uma comunidade que está se interessando por essas questões. Isso não era uma questão para mim há 10 anos atrás, né? Foram as minhas alunas que começaram a chamar atenção para certos ambientes filosóficos, né? Um certo desconforto que elas sentiam de ser minoria. Eu comecei a prestar atenção e a conversar com os colegas, assim, né? Eu me lembro, por exemplo, de estar na UFPR, né? Uma banca para professor, e eu era a única mulher nessa banca. E aí eu perguntei aos colegas, né? Quantas mulheres tem no departamento de filosofia da UFPR? E eles me disseram 4. De quantos no total? Uns 20 e poucos. Aí eu perguntei, estranho, né? E eles me perguntaram, Mas foi em conversas assim, que ninguém achava estranho, e parecia que eu achava estranho, mas quando eu perguntava, de repente, todo mundo começava a achar estranho, né? Eu comecei a me interessar pela questão, né? Então, foi aí que eu resolvi que eu ia descobrir quantas nós éramos, né? Isso foi difícil, porque na época não havia dados disponíveis, né? E foi só com a publicação dos dados abertos da CAPES que eu consegui ter acesso aos números da pós-graduação. E depois, com o INEP faz um levantamento dos alunos de graduação a partir dos exames nacionais de curso, né, o ENAD. E aí foi que
esse trabalho que você está falando, né, foi em 2016 que eu publiquei um relatório na página da Ampof, com mais ou menos esses dados que eu falei no início, né, 36,5% das graduandas, mas só 20% dos professores de pós-graduação, né, e comecei a ficar envolvida com essa questão, né. No ano passado eu publiquei um artigo maior, mais detalhado sobre a variação desses números ao longo dos anos, né. E aí, claro, depois que você publica uma coisa assim, as pessoas te cobram, né? Enfim, mas por que é assim, né? O que acontece? E os filósofos, né? Eles querem saber as causas, né? O que está por trás disso, né? E o que os estudos, que são poucos nessa área, eles não são no Brasil, eles são no exterior, eles vão mostrando que há vários fatores envolvidos, né? Que a carreira acadêmica implica uma formação de longo prazo, e isso acaba coincidindo com o período em que algumas mulheres são mães. As mulheres, tradicionalmente, têm que exercer funções de cuidado dos outros, né, e que isso é uma coisa que atrapalha uma concentração por longos períodos, que a filosofia demanda, né. Também as mulheres não se veem como filósofas exatamente porque não se estudam filósofos, né, as filósofas são desconhecidas, e há poucas, né. Enfim, é todo um cenário que desfavorece, por fatores variados, né? E, lamentavelmente, eventualmente, há casos de assédio também, e que são fatores muito distintos que convergem para a evasão das mulheres na filosofia, né? Então, quando eu fui lidando com essa bibliografia, conversando com as pessoas, tentando saber mais sobre o que era, o que estava por trás de tudo isso, né? Eu vi que responder esse desafio não podia ser uma tarefa minha, né? Era uma tarefa de todas nós, né? Era uma tarefa coletiva de todos nós, de todos os filósofos. É uma tarefa de uma comunidade que se examina e vai se buscando respostas para as suas próprias práticas, né? Foi aí que a gente foi conectando as pessoas, né? E eu fui participando de eventos, me dedicando a projetos que tratam disso, né? E isso foi tomando um espaço na minha vida, né? Hoje eu tenho um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da UFRJ, que se chama Quantas Filósofas, com a parceria do professor Ulisses Pinheiro. E neles, os alunos de graduação pesquisam filósofas e redigem verbetes para um público mais amplo, né? E também, por causa desse projeto, eu publico regularmente gráficos mais simples, né, sobre os números das mulheres na filosofia. E depois disso, eu também passei a ser uma das editoras do blog Mulheres da Filosofia, que é um blog científico da Unicamp, que publica textos mais acadêmicos em forma de verbete, que são redigidos por especialistas, para a gente ter essa informação de qualidade em português, né? E também a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, da qual eu sou, nesse momento, uma das administradoras, né, que é um coletivo, posso falar mais dela daqui a pouco, e também o Prêmio Filósofas, que eu tenho a felicidade de ter a Beatriz Sorrentino, da Universidade Federal do Mato Grosso, como minha parceira, organizando esse prêmio, né, e por aí nós vamos. Posso dizer que esse projeto da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas começou embrionário no que ficou conhecido como Primavera das Filósofas, né? Primavera das Filósofas é um momento histórico, em 2016, em que uma série de acontecimentos começou a chamar a atenção dessa comunidade por baixo número de mulheres que estavam ali, né? Claro que houve, antes de 2016, várias pesquisas no Brasil sobre isso, já chamando atenção, mas foi em 2016 que isso começou a se articular como um coletivo. Eu publiquei esse relatório no site da Ampof, surgiu um GT, um grupo de trabalho na Ampof de filosofia e gênero, surgiu o primeiro grupo de trabalho dedicado a uma filósofa dentro da Ampof, que é o GT Edith Stein, e isso tudo aconteceu em 2016, convergindo o interesse de várias pessoas que estavam prestando atenção nisso,
mas que estavam um pouco isoladas, né? Eu acho que o que aconteceu em 2016 foi que as mulheres, de uma maneira geral, que pertenciam a essa comunidade, é, começaram a sentir que elas tinham uma tarefa, um compromisso de tornar o futuro um pouco mais equitativo, um pouco mais diverso, né, de incluir mais mulheres, né? E foi a partir de então que começaram a ocorrer publicações, eventos, de uma maneira muito num crescente constante, né? Eu fiz um levantamento num artigo que saiu agora, do que foi a primavera de 2016. Então, quando você tinha assim um evento em 2014, dois eventos, três, a partir de 2016 você vai para 7, 9 anuais, né? Aí ano passado, ano passado chegaram 25, esse ano a gente teve uma explosão também, e isso está começando a se organizar. Eu acho que a gente precisa acompanhar esse movimento, né? Então, foi nesse movimento que foi se articulando, essas pessoas que estavam interessadas se articularam em rede. E o que é a rede? A rede não é necessariamente um projeto, a rede é uma articulação entre esses projetos, uma forma de comunicação entre eles, que vão mostrando, que vai mostrando para as pessoas de uma maneira geral que há coisas sendo feitas e aos poucos mudando essa realidade, né? Então, no final de 2019, a gente lançou o sítio web, que se chama www.filósofas.org, e esse nome, né, Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Ali no site a gente tem uma plataforma que reúne essas informações desses diversos projetos, né, notícias, vídeos, discussões, manifestos, material didático, evento, enfim, tem ali um monte de informação para quem estiver interessado, né? E essa rede proporciona, digamos assim, essa intersecção entre esses diversos projetos, sem mudar as suas iniciativas, eles são todos muito diversos, né? Simplesmente proporciona um diálogo entre eles e que são muito diversos, né? Então tem projetos sobre feminismo, tem projetos de revisão do cânone filosófico, né? Para estudar mais filósofos, projetos que tratam um pouco das dificuldades das mulheres na vida acadêmica, de diversas ordens, né? A gente está numa iniciativa de divulgar isso, tornar isso mais visível, né? E interessante é que tudo isso começou com uma questão muito intra-acadêmica, né? Isso envolvia as pessoas que estavam em certas posições e que se sentiam, enfim, comprometidas com mudar uma certa situação, mas isso foi se espalhando e nós fomos até surpreendidas por isso, por um interesse do público externo, né, nessas discussões, nos nossos vídeos, no material que a gente vai promovendo, né? Então, foi aí que surgiu a rede, né, que completou um ano no mês passado, e a gente está, né, compartilhando essas informações e sempre nesse objetivo que é promover a atividade das mulheres na filosofia, mostrando a sua qualidade, mostrando os desafios e tentando entender um pouco melhor por que isso é uma questão, né? Bom, Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, por aí que você acha no YouTube. É muito engraçada a história desse canal, né? Porque, enfim, é tudo um pouco experimental. Um movimento histórico como esse, a gente não tem um plano, né? Então a gente abriu um site que era uma ideia de convergir as informações. A gente tem uma página de projetos, porque ali você pode ver os projetos que estão acontecendo e clicar e saber mais sobre os projetos que estão acontecendo. Essa era a primeira ideia, né? Depois juntou-se a isso a ideia de ter notícias, né, de eventos como o seu, a gente vai dar essa notícia. E a partir dali, isso foi crescendo, as pessoas foram tendo ideias, né? Quando chegou a pandemia, uma colega, que é a Rita Machado, professora da Universidade Estadual do Amazonas, e a Rita falou assim, a gente podia dar um curso à distância
sobre introdução ao feminismo, assim, pela rede. A gente nem sabia muito sobre curso à distância, estava todo mundo muito perdido, né? E, bom, a gente abriu, a gente falou, então vamos fazer para a gente aprender. É sempre assim, né? Todo mundo muito disponível. E nós resolvemos, montamos o curso, e nós abrimos as inscrições, e foi muito engraçado, porque a gente tinha 90 vagas, em 2 horas a gente tinha 400 inscritos. E a gente tinha planejado a gente tinha dito que as inscrições iam ficar abertas de sexta até segunda, a gente não podia fechar, e a gente fechou as inscrições na segunda com 3.000 e tantos inscritos. E aí a gente falou assim, nossa, mas o que a gente vai fazer com tanta gente interessada? Porque a gente não consegue nem montar uma sala de aula, né? E ao mesmo tempo, assim, bom, nós somos professoras, né? Se tem gente querendo aprender, a gente quer ensinar. E foi nisso que a gente, de uma hora para outra, decidiu que daríamos os cursos para os primeiros matriculados, mas que publicaríamos as aulas num canal YouTube. Foi assim que abriu o canal YouTube. E desde então a gente tem feito vídeos e lives, né? Isso se provou muito interessante, assim, a gente fez 3 eventos já, eventos acadêmicos, né? Um foi o encontro do GT de Gênero, que ia ser na USP, foi transferido para o nosso canal. O outro foi um evento sobre a pós-graduação em filosofia no Brasil, um ciclo de debates, e o outro foi o Colóquio Filósofos, que foi um lançamento de um dossiê bastante significativo sobre esse tema, e a gente teve ali uma participação de filósofos célebres brasileiras, e tudo isso a partir desse canal YouTube. A filosofia é uma atividade acadêmica e a gente domina as ferramentas que são acadêmicas, né? E a gente não tem muito pouco uso dessas ferramentas que são de comunicação em massa, de mídias sociais, né? Mas ao mesmo tempo a gente foi aprendendo a usá-las, sempre, nunca fazendo concessões para uma linguagem mais comercial, sem fazer isso, ao contrário, respeitando a linguagem que é a própria da filosofia, né? Ensinando as pessoas, introduzindo conceitos filosóficos, e esse canal abriu e floresceu também. Nesse ano que está tão difícil para tanta gente, né? Esse ano foi um ano que a gente vai lembrar como um ano em que essa rede se consolidou nas suas ações, com números assim que são realmente surpreendentes, né? Milhares de pessoas. A gente nunca saiu desse lugar, que é tentar promover a maior participação de mulheres na comunidade acadêmica, mas a gente vai vendo que isso interessa, né? Que a filosofia interessa. É muito interessante a gente ver que há um interesse genuíno dos seres humanos, dos cidadãos brasileiros, no pensamento filosófico. E, eventualmente, nem todo mundo tem o tempo e a condição para fazer um curso de filosofia, mas tem interesse em saber dessas discussões, então, nessas ferramentas, a gente vai descobrindo isso. E eu acho que isso é muito importante da gente conquistar como a esfera pública, digamos assim, da filosofia no Brasil. E eu acho que é uma injustiça negar isso aos jovens. Eu acho que é muito importante que a filosofia esteja no ensino médio. São os jovens que fazem filosofia desde a Grécia, são os jovens que importam, né? Porque tem alguma coisa sobre essa idade que é ali que a formação moral, é ali que o pensamento crítico surge e se consolida, e é ali que a investigação científica, né, o interesse pelas questões, a curiosidade ganha, assim, na infância você tem uma curiosidade disforme, assim, com tudo, mas é na juventude que a curiosidade ganha forma, ganha método, ganha o fôlego de uma pesquisa mais consolidada, né? Então isso é muito importante. A filosofia tem um papel estruturante nas culturas de uma maneira geral. E elas são vitais para que a gente possa ter uma sociedade democrática, uma sociedade dialógica,
e que as pessoas possam viver de forma mais harmoniosa. Eu tenho dois momentos. Tem um que eu trabalho com os alunos, e eles estão fazendo um trabalho sobre verbetes de mulheres brasileiras. Tem um que já está no site da rede, na nossa página Quantas Filósofos, que é sobre Gilda de Mello e Souza. Mas tem outros sendo feitos e vão vir por aí, Creuza Capalbo, tem outros vindo aí. E no blog Mulheres na Filosofia, que é uma coisa mais acadêmica, né? A gente acabou de lançar um verbete muito bem escrito, um verbete fascinante, sobre a Sônia Viegas, que foi uma professora de filosofia da UFMG muito importante, teve um impacto imenso na sociedade de Belo Horizonte. E quem escreveu foi a Miriam Campolina, professora da UFMG, né? Só para vocês terem uma ideia, o auditório da Faculdade de Filosofia da UFMG se chama Auditório Sônia Viegas. E a obra da Sônia Viegas está publicada, e é uma pessoa que se conhece pouco, mas que teve uma importância muito grande no Departamento de Filosofia da UFMG e na cidade de Belo Horizonte. Eu posso dizer que eu que cresci na cidade de Belo Horizonte, me beneficiei muito das ações que foram criadas pelo núcleo de filosofia lá. A gente precisa conhecer e produzir em português, para a gente usar na graduação, para a gente usar no ensino médio, para que nunca mais as pessoas digam não existem mulheres filósofas. Nunca ouvi falar. Então, quem são? Me conta alguma, né? Assim, essa coisa, né? O público em geral pergunta a um filósofo, ele vai dizer Aristóteles, Platão, provavelmente Sócrates, Kant, enfim. Agora, pergunta para uma mulher filósofa, porque todo mundo assim, E agora a gente vai mudar. Eu acho que a história já. E não é só no Brasil, no mundo inteiro, iniciativas muito interessantes estão sendo feitas, né? A história mostra os seus movimentos quando a gente conta a história dos vencidos, né? A história de quem não ficou para a história. E a gente está contando isso. Foi muito importante para a gente naquele momento. Foi um momento assim um pouco ágil, que a gente precisava decidir se a gente ia lançar um prêmio e a gente não sabia exatamente como era o prêmio. E a gente entrou em contato com a Cotter e falou assim: o que vocês acham? Não, muito legal, vamos publicar. Quero agradecer a Cotter por essa parceria e que sejam grandes sucessos editoriais.